Fala galera, meu nome é Leandro Silveira Prado, trabalho na Especificações.com como consultor ALM e hoje estarei iniciando uma série de vídeos falando sobre o TFS 2012. Nessa primeira parte vou falar sobre instalação e configuração do TFS 2012. Estarei usando o seguinte ambiente. Eu tenho aqui uma máquina do AD, onde tenho configurado todos os meus usuários. Tenho uma outra máquina que vai ser onde eu estarei instalando o TFS. E tem uma outra máquina onde eu tenho a parte de banco de dados do TFS, que tenho instalado o SQL Server, o Reporting Server e o Analysis Server nessa máquina. Antes de iniciar a instalação, nós temos que verificar os pré-requisitos para fazer a instalação. E esses pré-requisitos podem ser encontrados no guia de instalação. Então, aqui temos o guia de instalação e um desses pré-requisitos é o usuários criados lá no AD. Então, para você verificar quais são os usuários requisitados, nós podemos ver aqui. Então, precisaríamos de um usuário para o TFS Report, outro usuário para o TFS Service, para o TFS Build, TFS Proxy. E aqui também temos alguns usuários para o SharePoint e para o SQL Server. Bom, então aqui a gente tem aquela máquina do AD, onde a gente criou aqueles usuários que estavam lá no guia. Então temos aqui o TFS Build, o Proxy, o Reports e o TFS Service. Cada usuário desse vai ser responsável por um serviço no TFS. Aqui também nós temos a nossa máquina, onde temos instalado toda a parte do SQL Server. Então podemos ver que temos serviço do SQL Server, do Analysis Server e do Reporting Server, todos configurados e startados. Agora a gente vai partir para a parte da instalação do TFS. Então eu estou conectado na minha máquina do Application e vou iniciar a instalação do TFS. Então nessa primeira parte ele vai pedir para você aceitar os termos de licença. Você clica em Install Now e ele vai iniciar todo o processo de instalação. Esse processo demora alguns minutos. E assim que tiver finalizado esse processo, nós vamos iniciar a parte de configuração no TFS. Então aqui ele já está finalizando a configuração no TFS 2012. Então ele vai iniciar um wizard para a gente iniciar a configuração. Após finalizado a instalação, esse wizard será aberto. Então aqui nós temos todas as opções de instalação para o TFS. Aqui a gente estará utilizando essa Advanced. Então selecionamos Advanced e clicamos em Start Wizard. Então temos aqui uma tela inicial, só clicar em Next. Aqui nós vamos configurar o nosso servidor, onde está configurado o SQL Server. Então o nosso servidor é o TFS Data Tire. Clica aqui em teste para verificar se a conexão está sendo bem sucedida. Essas são as bases que estará sendo criada no nosso SQL Server. Aqui vai ser a conta de serviço onde o TFS estará sendo executado. Então vamos colocar aquela conta que a gente criou, TFS Service, a senha. E vamos testar. Ok. Aqui é a porta onde vamos configurar e qual que é o diretório virtual que ele será criado lá no IS. Aqui ele vai perguntar se queremos configurar o Reporting Service. Adicionamos também o nome do servidor do Reporting Service, que no nosso caso é TFS Data Tire. E clicamos em Populate URLs para ele automaticamente recuperar o endereço do Reporting Service. Clicamos em Next. Aqui é a parte da configuração do Analysis Server. Então também é o mesmo servidor. A gente clica em Teste para verificar como que está a conexão. Aqui ele deu um erro falando que para usar o SQL Analysis Server nós temos que ter instalado no servidor da Application o SQL Server Client Tools. Então vamos instalar o Client Tools do SQL Server.
Então já tem aqui a ISO montada e vamos estar realizando a instalação somente do Client Tools nessa máquina. Então esse aqui é o wizard de instalação do SQL Server. A gente clica aqui em Installation e clica em New SQL Server Standalone. Então ele iniciou aqui um novo wizard, ele verificou se tem todos os pré-requisitos instalados, deu tudo ok, e vamos instalar somente o Client Tools. Então dou um Next, aceito o termo de licença, e aqui ele vai verificar se tem algum update. Nessa tela nós devemos selecionar apenas a feature Client Tools, que é o que o TFS necessita. As outras não é necessário. Então damos um Next e ele vai instalar somente essa feature. Next novamente. E aqui a gente vai ter um resumo do que vai ser instalado. Então nesse caso, somente o Client Tools Connect. E clicamos em Install e vamos esperar todo o processo de instalação ser concluído. Então aqui a gente tem a finalização da instalação. Então a gente pode ver que deu sucesso. Vamos fechar as janelas e voltar para a nossa instalação do TFS. E aqui a gente clica em teste novamente para verificar se ele vai conseguir fazer a conexão com a Analysis Service. Essa etapa ele demora um pouco, ó. Deu certo, passou, podemos dar um Next. Então aqui a gente vai configurar qual que é a conta que ele vai usar para acessar o report. A gente vai colocar aqui o TFS Report, que a gente criou naquele passo anterior, digitar a senha. TFS Reports. Isso. Vamos clicar em Next. Vamos falar que a gente quer configurar o SharePoint para ser usado junto com o TFS. Aqui também vai instalar a integração do TFS com o SharePoint. E aqui vai ser o resumo de toda a instalação do nosso ambiente do TFS. Aqui ocorreu um erro falando que não tem memória suficiente para ser instalado. Bom, eu adicionei mais 4 GB de memória em minha máquina virtual e aquele erro referente à memória foi solucionado. Agora nós temos mais um erro referente ao SharePoint. Quando estamos instalando o TFS 2012, nós temos a opção de instalar também o SharePoint Foundation 2010. Porém, como estou usando a versão do Windows Server 2012, eles não são compatíveis. Então, dessa forma, qual seria a melhor solução? Realizar a instalação do SharePoint 2010 Enterprise em uma outra máquina e assim fazendo a configuração do TFS com esse SharePoint dessa maneira, especificando qual que é o local onde está instalado o nosso SharePoint. Como nós não temos uma máquina de SharePoint nesse momento, eu vou selecionar para não configurar o SharePoint nessa máquina. Então eu clico em Next, ele vai pular todas aquelas opções de configuração do SharePoint e vai vir direto para criar a nossa primeira collection. Por default ele já cria essa Default Collection, eu vou deixar esse mesmo nome, vou clicar em Next. Aqui ele vai mostrar todas as configurações que a gente fez para esse servidor do TFS. Eu vou clicar em Next, ele vai verificar se todos os passos foram corretamente configurados. Nesse caso ele passou em todos os passos, e aí eu vou clicar em Configure. Então aqui ele vai fazer toda a configuração do TFS 2012 nessa máquina. Ele vai levar alguns minutos para realizar todos os passos. Depois de toda a instalação dos componentes do TFS, a mensagem de sucesso estará na tela.
Para isso, clique em Next para finalizar e depois em Close. Nesse momento, nosso TFS ele já está configurado. Então aqui no Administration Console, se for verificar, ele tem aqui o nosso Application Tier todo configurado, quem são os administradores, em qual base de dados está configurado o nosso TFS. Então está tudo configurado. Para verificar se o nosso TFS foi instalado corretamente, devemos acessar o endereço do Web Access. Então vamos abrir o Internet Explorer, naquele endereço, e temos aqui o nosso TFS instalado com sucesso. E com isso chega ao final o nosso primeiro vídeo. Então a gente viu como fazer a instalação e configuração do TFS 2012. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá aí meu contato. E até o próximo vídeo.